Olá, estamos mais uma vez reunidos aqui no Cotidianamente, o programa que traz a saúde mental além das paredes do consultório do psicólogo. Eu sou Ana Bononi, sou psicóloga, sou instrutora de Mindfulness, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, o meu cabelo é curto, eu uso óculos, eu estou vestindo uma calça azul, uma sapatilha dourada, uma blusa branca e acessórios dourados. E hoje, gente, eu estou muito feliz com o programa, né? Quem quiser acompanhar pode pegar a playlist ali do Cotidianamente, vai ver que tá tendo convidados assim com temas muito relevantes, coisas muito legais. E não tinha como deixar de convidar uma pessoa que eu conheci há pouco mais de um ano e que marcou profundamente a minha vida, tá? E hoje somos parceiras em outros projetos. A Silvana Guedes vem aqui conversar com a gente sobre ciência e espiritualidade. Como que a gente pode ter uma visão diferente da realidade juntando essas duas ciências? Então, com vocês, Silvana Guedes. Meu nome é Silvana Guedes, eu sou uma pessoa de cor clara, sou loira, estou com um vestido estampado de cor creme, bege, crua, com preto, e estou de sandália preta. E então a minha formação é recente, até em doutorado na área de administração, e há alguns anos, há mais de 10 anos, eu trabalho com a espiritualidade e também a questão da pessoa nesse âmbito, nesse olhar holístico. O meu trabalho é olhar o desenvolvimento, né, tanto psíquico quanto material, com esse olhar da espiritualidade. Então eu tenho algumas formações. Minha formação começou com o Luiz Antônio Gasparetto, que foi um médium conhecido no mundo inteiro, foi estudado inclusive pela NASA, e eu tive a graça de trabalhar com ele. Então, além de ter realizado alguns cursos preparatórios para fazer a função que hoje eu exerço, eu tive esse período de desenvolvimento diário, né, e direto, através desse acompanhamento dele. Então foi um momento de grande bênção, eu diria assim, e abriu muitas portas para mim nesse olhar da espiritualidade. O Gasparetto, ele trouxe para nós o olhar da ciência, junto a essa questão do olhar o ser humano além, mas não simplesmente como um aspecto religioso, mas sim com um aspecto da espiritualidade como um todo. Ah, Silvana, já me chegou um monte de perguntas aqui na cabeça, né? Porque assim, ó, eu conheci, né, não presencialmente que nem você, o Gasparetto, tenho o livro do Gasparetto lá em casa, eu sou do tempo da fita cassete. Eu acho que a Silvana também. Deve ter alguém nos assistindo que também é tempo da fita cassete. Então eu tinha as fitas cassete com as gravações do Gasparetto, né? E antes de você falar no Gasparetto, eu pensei que eu vou fazer uma pergunta para a Silvana. Por quê? Eu sempre digo para vocês aqui que saúde mental é uma construção coletiva. E essa saúde mental, ela precisa estar em cima de um tripé, que é o mental, o corporal e o espiritual. E quando eu convido a Silvana pelo esse viés do espiritual, apesar de que os três estão sempre interligados, o mental, o corporal e o espiritual. A gente fala dessa maneira separada, né, Silvana? Mas eles estão intrincados, eles estão amalgamados o tempo inteiro, ok? E aí eu ia te perguntar sobre isso, né? Porque inclusive na clínica, eu digo para as pessoas que eu trabalho em cima desse tripé, as pessoas puxam para o lado da religião. E aí eu preciso lembrá-las que a religião é um aspecto dessa espiritualidade. Então eu estava preparando uma pergunta para a Silvana por aí. E aí ela me vem com essa coisa do Gasparetto, gente, né? E eu fiquei super interessada, eu imagino que vocês também estejam interessados, né? Eu não sabia que ele tinha sido estudado pela NASA.
Talvez vocês conheçam também Zíbia Gasparetto, que era a mãe dele, né? Que tinha vários livros também escritos, né? Ambos já falecidos, né? Então eu gostaria que tu contasse um pouquinho disso aí para nós, sabe? Como foi essa questão da NASA estudar o Gasparetto e como que ele trazia a ciência para dentro desse tema da espiritualidade. Então, o Gaspa, né, como carinhosamente nós o chamávamos, ele foi estudado por vários institutos, né, não só a NASA, em que ele, no momento de transe, para quem não conhece, né, até sugiro pesquisar, mas um dos primeiros trabalhos dele foi trazer os mestres da pintura, né, e ele manifestava essa energia e fazia quadros espetaculares assim com as mãos, simultaneamente 2 quadros. Numa dessas manifestações eu tive o grato privilégio de acompanhar. Então, assim, em 2 minutos ele fez 2 quadros simultaneamente num momento de transe. E aí a Zíbia, no momento, contou, né, para nós que uma vez ele foi estudado e deu pane em toda a quadra. Nossa. Acabou a luz. E o pessoal estava lá acompanhando, né, de um determinado instituto, acompanhando, né, aquela manifestação psíquica, vamos dizer assim, né? E o que aconteceu? Naquele momento foi falado, né, a manifestação ali que estava acontecendo falou assim: isso não nos impede de trabalhar. E ele continuou trabalhando no escuro, e quando a luz voltou já tinha alguns quadros pintados. Nossa. Então, assim, foi a prova. Teve um dos estudos também que comprovaram 2 cérebros simultaneamente, ele com os eletrodos fazendo, né, a sua manifestação, e ali constatado nos equipamentos 2 cérebros funcionando concomitantemente. Então, assim, é a prova cabal de que existe algo. E nesse olhar da ciência, quando ele vinha, né, trabalhar conosco, ele deu aula na Universidade da Califórnia, então ele tinha esse olhar, e aí ele brincava conosco que também foi bem na época das manifestações paranormais em que ele era estudado pela instituição. E aí ele brincava que ele era o pajé, né, lá todo mundo perguntava para ele. E nisso, nessa forma descontraída de passar para nós, ele trouxe muito desse olhar científico. Ele sempre manifestou assim: ó, pergunte, questione tudo, não aceite, né, vá atrás, faça toda uma pesquisa. E essa forma de olhar a vida foi que me cativou muito nele. Por quê? Porque eu já vinha numa caminhada acadêmica, né? Minha formação básica é comércio exterior, administração, e depois eu fiz um mestrado em ciência política na Universidade de São Paulo. Eu morava em São Paulo, mas eu sempre tive aquele interesse porque eu sabia que tinha algo mais. E há muitos anos eu conhecia o Luiz, né, o Gasparetto, e aí no final eu acabei ingressando e onde eu me senti em casa. Hoje, como eu comentei, eu acabei de concluir o meu doutorado em administração com o olhar da espiritualidade, e o olhar da espiritualidade nas empresas, né? Isso é muito legal, né, gente? Vocês já tiveram aqui, por exemplo, quem pegar a playlist ali do Cotidianamente vai ver que temos ali uma que é sobre a saúde mental dentro do ambiente corporativo, né? Então vamos pensar assim, a gente começa no, né, saúde mental no ambiente corporativo, e a gente vai afunilando, né, de que saúde mental que estamos falando dentro daquela empresa, né, porque temos a subjetividade do sujeito e, consequentemente, da empresa. Nessa entrevista a gente falou que um CNPJ ele é formado por vários CPFs, né? Então, dentro da singularidade de cada espaço, né, a gente vai chegando nesse tripé mental, corporal e espiritual. E se tu puder falar um pouco para nós, Sil, como que você trabalha essa questão da espiritualidade dentro de uma empresa? Então, esse estudo que eu fiz, essa pesquisa, né,
eu trouxe a questão do comprometimento organizacional, que é algo que tem incomodado bastante, essa falta de comprometimento percebida, né, e em todas as áreas, a oportunidade de aprendizagem, a questão também dos conflitos de papéis dentro das organizações e culminando com a performance no trabalho. E tudo isso que tem como base a espiritualidade. E aí o grande pulo do gato é como que a espiritualidade vai agir dentro, principalmente desses aspectos que é inerente ao ser humano. Já começa que o ser humano é complexo. Ele é constituído, como você mesmo trouxe, né? Então, assim, ele é constituído de emoção, das questões cognitivas dele, das questões propriamente ditas de sistema de crenças que podem estar engajados em algum aspecto espiritual, religioso ou não, mas a inteligência espiritual, ela independe de religião. Então, o que acontece? Existem pessoas que são extremamente inteligentes espiritualmente e não praticam nenhuma questão religiosa, nenhum sistema religioso, uma doutrina, mas, de qualquer maneira, essas pessoas, elas, ou algumas outras, elas podem ter a prática religiosa e exercer, transbordar isso para o seu entorno, essa questão dessa religação. Então, você imagina que todo tipo de pessoa faz parte de uma empresa. E tá constituindo ali um sistema que é um sistema vivo, que ele também vai se desenvolvendo. E aí como é que a gente vai lidar com a espiritualidade? A espiritualidade é aquilo que faz a conexão, a cola, vamos dizer assim, dos valores, da missão, da visão da empresa. Então, no momento que eu me identifico, eu costumo brincar, no momento que eu me identifico com uma empresa, eu visto a camisa. Logo, eu me torno uma pessoa comprometida com o meu trabalho. No momento em que eu percebo que eu estou num ambiente em que eu posso transbordar o meu melhor, eu estou exercendo uma oportunidade de aprendizagem para mim e para o outro. Isso é extremamente espiritual. Outro aspecto é o aspecto do conflito de papéis. Quando os papéis não estão claros dentro da empresa, isso pode levar a outros tipos de conflitos mais prementes, vamos dizer assim, até uma desavença com a minha chefia, eu posso ficar ressentido, mas no momento que eu tenho essa capacidade de lidar com o aspecto espiritual, eu percebo assim que eu também tenho a liberdade de me expressar e perguntar e esclarecer junto ao outro qual é o meu papel. O que eu estou fazendo? Eu fui contratado para tal função e de repente eu estou exercendo, então vem cá, vamos conversar. Essa capacidade da comunicação de uma maneira que eu possa expressar aquilo, mas de uma forma leve. Isso é extremamente espiritual. E eu sempre falo também nos meus cursos que a espiritualidade, ela está muito caminhando com a inteligência emocional. Não tem como você... porque eu diria que a inteligência emocional é uma forma de você manifestar a sua inteligência espiritual. Muito bom. Sabe que eu estava te escutando e pensando o seguinte, duas coisas que me ocorreram aqui. Uma é que eu faço, Silvana, sempre um paralelo da empresa enquanto relação pais e filhos, com crianças, né? Lacan, ele dizia o seguinte, né, que quando o bebê nasce, ele olha o seu entorno, e eu digo que o bebê é um ET chegando num planeta estranho, né? Não conhece ninguém, não conhece nada, no máximo uma voz, parece que eu conheço sua voz de algum lugar, mas tá ali, né? Meu Deus, né? E agora, o que eu faço aqui, né? Ainda brinco que, na verdade, nós estamos adultos e a gente ainda não sabe o que a gente está fazendo aqui, né? E isso vem da espiritualidade, né? Mas Lacan diz o seguinte, que o bebê olha ao seu redor e ele se pergunta, que voi? Que quer dizer, o que queres de mim, né? Então, quando você falou, qual é o papel, o que esperam de mim aqui dentro dessa empresa, eu lembrei disso, é como se essa criança chegasse e dissesse, quem foi? Considerando-se, né, que
a adultez, a criança, a infância, na verdade, ela é determinante da vida adulta. Então, claro que a tua infância vai estar reproduzida nos ambientes onde você circula enquanto adulto. Concorda, Sil? Uhum. Então, isso era mais um comentário que eu queria fazer, que eu lembrei do que foi, né? Então, tá um funcionário lá, contratado pela tua empresa, e ele te olha e diz, que foi? O que queres de mim, né? E, Silvana, essa foi só uma colocação que eu quis fazer, mas a pergunta que eu vou te fazer agora é a seguinte. Professor Luiz Mauro de Sá Martim, ele foi meu professor, se você conhece, ele foi meu professor na pós de neurociência. E ele tem um livro que ele escreveu que é Sem Tempo para Nada. E o professor, Luiz, ele fala sobre os 3 tipos de tempo. O tempo aion, que é onde você deixa o legado. O tempo cronos, que é aquilo que a gente conta, né? Ou mais um aniversário, né? Agora é final de ano, já chegou a hora do Natal, já chegou a hora do Ano Novo, cronológico, né? E o tempo kairos. O kairos, que é o tempo que seria a qualidade de vida como que a gente leva o cronos da nossa vida, concorda? Perfeito. O kairos estaria então nessa área da espiritualidade? Com certeza. O kairos, ele é o tempo de Deus. Né? Eu sempre menciono que eu não estou no tempo cronológico, eu estou no tempo de kairos. Um exemplo, muitas vezes a gente faz e gera aquela ansiedade que daí na física quântica a gente fala, né, que você faz e gera ansiedade e você provoca o efeito Zenon, ou seja, para tudo, né, o átomo para. Fica tudo assim, né? E aí a gente fala, pô, mas não andou? Ah, mas eu fiz e não aconteceu. Fiz. Não, para. Tu tá no tempo cronológico. Para tudo e aguarda o tempo de kairos. Porque uma fruta, quando você vai comê-la, ela passou por todo um processo. Ela foi plantada a sementinha, ela teve aquele processo de adaptação ao solo, aí vem alguém água, ou o próprio processo da natureza da chuva, e ela vai até crescer uma árvore, até se desenvolver e tal, e ela tá pronta para você poder saboreá-la. É a mesma coisa. Então, assim, uma das práticas que eu falo, né, quando a gente tem muito, o pessoal, a gente que fala aqui de saúde mental, a gente percebe que a humanidade toda está ansiosa. Por quê? Porque o pessoal está muito no futuro. Então a pessoa faz e acha que deve já colher. Então assim, calma, respira, não pira, né? Respira, porque assim, ó, calma, respira, porque o que acontece? No momento certo, você vai colher o teu fruto. No momento certo vai vir, mas precisa de todo esse processo de maturação. Outra coisa também que eu gostaria de acrescentar nesse aspecto é que, independentemente do que você estiver plantando, não para de plantar. Continua plantando, mas vai plantar outras coisas se você quiser, ou vai... A constância, se você observar as pessoas de sucesso, elas têm uma constância, nem que seja 1% todo dia. A disciplina, isso é extremamente espiritual. Nossa. Tudo aquilo aqui que eu tô falando, gente, é espiritual. E essa questão do kairos, eu acho fantástico. Vou falar brevemente uma coisa que aconteceu comigo na minha própria tese. Eu vinha num processo e de repente eu comecei a sofrer uma pressão de, olha, você tem que apresentar, você tem que... Olha o Cronos correndo. É o Cronos, exatamente, você tem que. De repente eu parei, não, é o tempo de Deus. Exatamente, eu estou fazendo uma tese que trata de espiritualidade, então eu tenho que ser a primeira a baixar, né, a energia de tensão e fazer uma coisa bem ordenada e organizada. O que aconteceu? No momento que eu fui apresentar a qualificação, para quem não sabe, é a primeira parte quando você vai fazer tanto um mestrado ou doutorado, que você vai apresentar para uma banca. E depois essa banca ela vai te dar um retorno de que você pode modelar, né, direcionar a tua tese. O projeto.
Exatamente, no momento que você apresenta é um projeto, no momento que passou pela banca já começa a ser um projeto em desenvolvimento direcionado por uma dissertação de mestrado ou tese. Mas tirando esse aspecto mais técnico, o que foi o bacana? Que quando, um pouco antes de eu apresentar para a banca, uma editora científica pede o quê? Exatamente trabalhos que falem de espiritualidade no trabalho. Agora vocês imaginem, se eu tivesse ido na loucura da mente, porque o aspecto cronológico está muito atrelado à mente. Total. Muito essa questão. Então o que aconteceu? Eu fui muito nisso, não, para. E aí se eu tivesse ido, uma das justificativas mais plausíveis da minha tese é a demanda científica pelo tema. E no momento que eu ia ali para apresentar, surgiu, eu pude incluir como uma justificativa inabalável de que a própria ciência está pedindo que seja estudado esse tema. Isso é o tempo de Kairos. Que coisa linda, né, gente? E a explicação que a Silvana deu para o tempo de Kairos também tem um outro nome para isso: fé. Fé. A fé é algo assim tão simples e tão complexo ao mesmo tempo, gente. A fé, eu sempre falo assim, a fé é aquilo assim, você vai fazer um pedido de uma pizza e você fica na mesa, sentadinha, esperando. Isso é fé. Você não vai toda hora lá na cozinha ver se estão fazendo o seu pedido, se está fazendo do jeito que... Não, você simplesmente pediu, manifestou o teu pedido e está aguardando que vai chegar a tua pizza. A gente pode pegar também a metáfora que você usou da planta, né? Se você bota a sementinha lá e toda hora tem que tirar a terra de cima para ver como é que ela tá, sinto muito. Não. Ela não vai brotar. Não. Né? Não. Então, assim, eu acho bem bacana. E se você olhar também pelo olhar da física quântica, eles também abordam isso. Os físicos de plantão newtonianos, que me perdoem, né? Não quer ouvir, não ouça. Mas já existe uma comprovação. Eu estudei, né, com Amit Goswami e ele o Amit, ele foi indicado, inclusive, ao Nobel da Paz, né? Então, assim, é uma pessoa fantástica. Esse sim, eu tive na presença dele, gente. Que energia, né? Que energia. Sabe quem ele me lembrou? Chico Xavier. Sim. Porque ele te recebe com aquele chapeuzinho na cabeça, exatamente igual o Chico usava, né? Modelo diferente, mas chapeuzinho na cabeça. E com um sorriso acolhedor, Sim. Né? E o olhar? Eu não falo inglês. Ele não falava português. Mas a comunicação aconteceu da mesma forma. Sim, o olhar dele, assim, é algo, assim, que emana o amor, sabe, Sim. gente? É um olhar, assim, que eu tive, né, toda a sequência do ativismo quântico, que é a formação dele, e aí tem um momento que você tem com ele, onde você traz alguma questão para ele te trazer um olhar, né, mais espiritualizado. Para quem não sabe, ele é filho de guru. E ele de guru, indiano, tá? Gente, quem não conhece Amit Goswami, ele é indiano. E a experiência espiritual dele é fantástica. Não sei se você sabe como que ele trouxe o olhar espiritual para a física. Foi um processo em que ele era filho de guru, a casa dele sempre estava cheia e ele não queria saber dessas coisas. Não quero saber dessas coisas. E aí ele resolveu ir para a ciência específica, né? 2 e 2 são 4. Sim. E é inquestionável e tal. Então ele foi para o mundo da física, né? Propriamente dita, física pura. Olha que legal. E aí ele já era um acadêmico reconhecido, destacado, e ele conta que ele estava num evento e de repente alguns colegas começaram a ser premiados e ele não. E aquilo ali, gente, nós somos seres humanos, nós temos, né, todas as nossas complexidades. E aquilo incomodou ele de tal forma que ele teve vamos dizer assim, um ímpeto em que ele teve que sair porta fora.
E no momento que ele saiu porta fora, ele teve, vamos dizer assim, o chacoalhão, né, de que algo assim, que existia algo mais. E aí nesse momento foi que ele começou a olhar toda a caminhada dele, toda essa questão da física e tal, com esse olhar daquilo que eu digo que é a inteligência própria do ser humano, dentro do conhecimento dele. Eu sempre digo assim, gente, quando eu pergunto assim, Ana, quem é você? Você não diz assim, ó, eu sou a Ana. Você diz assim, eu sou a Ana. O bebê também, né? A gente diz, cadê o bebezinho? E ele faz assim. Então percebam que é natural esse algo. Até para o cético é natural. E aí que eu digo, o cético, ele tem um desenvolvimento de sistema de crença alheio à religião, mas não significa que ele não tenha inteligência espiritual. Exatamente. Eu tenho um amigo que ele é ateu e esses tempos eu disse assim para ele, tu percebeu que todas as tuas decisões, elas têm um embasamento numa moral judaico-cristã, mesmo você sendo ateu? E ele, sim, já percebi isso. Mas, Sil, nós não temos mais muito tempo para continuar e eu vou deixar a promessa de você voltar, porque esse assunto a gente tem que continuar, né? Só quero encerrar, gente, eu fazendo um comentário sobre a física quântica. A física quântica, ela já tem 100 anos, né? Começou no início do século XX ali com Max Planck, né? Depois, mais ou menos em 1920, 26, né? Outros cientistas e tal. Mas, gente, a humanidade, ela faz isso. Ela pega alguém, né? Nós fizemos isso o tempo inteiro e a gente continua fazendo. Um dia um ser humaninho lá chegou e disse, gente, a Terra é redonda e ela gira ao redor do Sol e não o Sol ao redor dela. Para não morrer, a pessoa teve que dizer, tá bom, é o Sol que gira ao redor da Terra, ok. E hoje todo mundo sabe que é o contrário, é a Terra que gira ao redor do Sol. Então, parece que o ser humano tem uma dificuldade em aceitar quando a ciência está mostrando outras evoluções, outros caminhos de evolução. E com a física quântica não seria diferente, né? Mas eu percebo que cada vez mais esse assunto está vindo à pauta. E a gente vai ter, vamos convidar a Silvana para vir para cá só para falar de física quântica, gente. Combinado? Silvana, muito obrigada pela tua presença. Ai, tá? Foi muito obrigada. Tu expandiu meu core aqui, né? Com esse assunto e eu quero falar muito mais. E depois aqui nos bastidores a gente vai falar mais ainda. Eu conto para vocês depois, não fiquem com inveja, tá? Ana, gratidão por essa oportunidade, gratidão pessoal que está ouvindo agora, deixar claro também que até na minha própria tese eu trago isso, espiritualidade é algo que agrega a todos e transborda tudo. Então, gente, o que eu vou deixar aqui para vocês? O meu carinho enorme, o meu carinho a todos, a Ana querida, e assim, vamos viver cada vez mais olhando pra gente com muito carinho e muita compaixão e muito amor. Isso é ser extremamente espiritual. Exatamente. Namastê, minha querida. Namastê. Ok, pessoal? Até a próxima.